E a gente continua falando de saúde aqui. O Ministério da Saúde acaba de lançar o Guia de Cuidados para pessoa com problemas relacionados a jogos de apostas. Esse documento orienta o acolhimento, o acompanhamento e o tratamento de pessoas afetadas por apostas, ou seja, que são realmente dependentes, como um dependente químico, viciadas em apostas. E esse atendimento vai ser feito pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Essa iniciativa integra um conjunto de medidas para enfrentar um problema que, para o Ministério, já é tratado como questão de saúde pública aqui no Brasil. E a psiquiatra Alessandra Dil, ela vem sendo uma voz importante nesse tema, alertando sobre uma verdadeira epidemia. Doutora Alessandra Dil, obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de uma questão tão importante, né? Um problema de saúde pública, que esse guia nos traz exatamente que depois da legalização e a regulamentação das apostas online, as apostas começaram a ser a terceira maior demanda de busca de ajuda pelo SUS. Então, só perdendo para álcool e tabaco. Então, é um problema que está batendo na porta dos brasileiros, nos consultórios, nos postinhos de saúde, nos CAPs, e que os profissionais da saúde precisam, né, entender que existe uma especificidade diferente para atender essa população e essa família, para dar conta desse problema. Mas, doutora, é coerente, é prudente nós compararmos uma pessoa que tem esse vício em apostas com um dependente químico e também com uma pessoa que tem problemas com álcool, no sentido de cuidado mesmo? Com certeza, né? Então, assim, a primeira coisa é a gente trabalhar com esse estigma, porque as pessoas muitas vezes pensam que, olha, ele é assim porque ele quer, porque ele não faz nada, e vários adjetivos que se colocam em cima dessa pessoa, como o uso de substâncias. Assim como o alcoolismo e o uso de drogas é visto como uma pessoa de menos-valia, menor, fraca, os jogos também, né? Então, nós sabemos que além desse estigma a ser vencido, a gente tem aí um sistema de recompensa cerebral que funciona igualzinho a outras drogas, né? Com gratificação, com desejo de fazer mais, com apostar, perseguindo essa aposta, com sensação de prazer, de alegria, perda, prejuízo, né? Não é um contrassenso, doutor, um órgão do governo, né, o Ministério da Saúde, lançando esse guia, ou seja, está preocupado com essa situação que é crescente no Brasil, mas de outro lado existe a regulamentação, a legalização dessas apostas online pelo próprio governo. Total, né, Patrícia? A gente da área da saúde, de advocacy, junto com as nossas associações, viemos há muito falando isso para que não legalizasse, que essa regulamentação ia trazer problemas, que nós teríamos que lidar com isso. E hoje a arrecadação que se faz com as apostas no Brasil não dá conta, com certeza, de pagar os danos e os prejuízos, os tratamentos, e o quanto essas pessoas estavam aí utilizando Bolsa Família, ainda estão, para jogar, né? Às vezes a internação que a aposta pode levar, porque muitos pacientes pensam numa coisa gravíssima que é tirar sua própria vida, né? Porque não vê saída, tá tão endividado, afundado em dívidas, né? Outro dado que esse guia traz é que as apostas hoje impactam 5 pessoas, minimamente, que convivem com ela. Então, não é só o indivíduo. Se a gente multiplicar o prejuízo, vamos dizer, o ônus, né? O gasto, né? Que a gente chama em inglês burden da doença, nessa família, quantos milhões de reais nós estamos falando aí por conta de uma coisa que parece recreativa, parece divertida. Então, o pessoal que está nos ouvindo, não entra nessa, joguinho do tigrinho, cassino online. Sempre costumo dizer, se isso fosse jogo da sorte, né? Se chamaria jogo da sorte, se chama jogo do azar, porque você vai perder. É verdade. Ô, doutora, esse guia do Ministério da Saúde, na sua avaliação, é um documento bem estruturado? Foi um documento bem elaborado? E aproveito já para perguntar com relação a perfil. Em sua maioria são homens, mulheres, idade. Perfeito. O guia está excelente e ontem o governo também lançou um curso de treinamento online gratuito para os profissionais de toda a rede pública. Eu, inclusive, estou fazendo esse curso ontem, olhei o manual, tá ótimo o material. Então, é uma base, né, para que os profissionais se apropriem do tema. E sim, o perfil hoje é o indivíduo que é um homem adulto ou adolescentes, que a princípio, né,
né, nem deveriam estar acessando a plataforma e plataformas que são do mundo inteiro, não só do Brasil, e também adolescentes e de baixa renda e baixa escolaridade. Até para essa questão da baixa renda, acho que a gente pode ampliar também numa discussão social, né? Talvez aquele adolescente, poxa, eu não tenho dinheiro ou não ganho muito, então deixa eu apostar aqui porque eu posso duplicar, triplicar os meus ganhos. E é esse o desejo, exatamente, né? De que eu vou ganhar esse dinheiro fácil agora, eu tô com sorte, e essa busca, né, por ascensão social, porque a nossa sociedade, quer queira, quer não, vem vivenciando um ser parecer, né? Um ter mais do que qualquer outro valor que a gente possa embutir nesses jovens, né? E esse é um desejo muito comum que aparece na fala desses jovens. Eu comecei porque eu queria, né, um garoto que eu atendo, ele comprou literalmente um Porsche, tá? Ele ganhou um dinheiro para um Porsche. E aí eu fico então impressionada porque o Porsche apareceu lá na casa dele e o pai dele não falou nada, né? O pai dele, nossa, como meu filho é sortudo, né? Eu queria saber o que estava por trás disso, como é que ele ganhou. E aí, claro, depois ele teve que vender o Porsche para pagar as dívidas que ele fez com a agiota, com o empréstimo no banco, né? Agora, doutora Alessandra, eu também queria fazer a análise. O guia é bom, material bom, existe o treinamento, mas o próprio sistema, ele tem estrutura para acolher e atender de uma forma satisfatória? Porque a gente já vem falando muito, inclusive aqui na imprensa, quando a gente fala de saúde mental, é uma deficiência no Brasil. Falta de políticas públicas, mas também de estrutura, se precisar internar esse cidadão, por exemplo. Perfeito, Patrícia. Embora, né, esse treinamento ele está incipiente, né, ainda existe uma lacuna muito grande da pessoa chegar a ter acesso ao serviço de saúde. Hoje, né, no mundo, 10% das pessoas que precisam de tratamento não acessam, de fato, o tratamento na sua integralidade. Então, a gente caminhou em algumas políticas, mas a gente ainda sabe que tem uma imensa lista de espera para conseguir esse atendimento. Então, o que nós profissionais acabamos orientando aos pacientes? Que busquem os grupos de mútua ajuda, que essa é uma porta que está sempre aberta. Grupo de mútua ajuda em Londrina já existe, que é os Jogadores Anônimos, que é o JA. Legal. As reuniões são todas terças-feiras ali na igreja da JK com a Higienópolis, né? E ali também tem o grupo que chama Game Anon, que é para os familiares. Então, lá as famílias vão ser acolhidas e vão ser orientadas, mas não é só os jogadores, precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Se tiver leito para internação, porque eles ainda acham que não vai precisar, né? E aí é uma burocracia que nós sabemos como isso acontece, demora. E essa demora pode custar vida. Doutora Alessandra Dil, muito obrigada, mas a gente vai continuar cobrando aqui e acho que é muito importante a gente tirar realmente esse estigma em relação a isso. Obrigada, Patrícia, obrigada pela oportunidade e com certeza eu espero que a população vá se alertando e cuidando e prevenindo em casa para que o seu filho, a sua filha não entre nessa. Obrigada, bem-vinda sempre, viu? Obrigado, doutora.